Prepara o bolso, a carteira e aquele dinheirinho da poupança, porque o assunto hoje vai ser ostentação. Sim, aquelas obras de arte que movimentaram milhões ao redor do mundo. O que torna um quadro tão caro? Você já se perguntou isso? Itens como relevância histórica, originalidade da obra, o impacto daquela produção no tempo dela, além, é claro, do peso do nome do artista. São alguns dos principais fatores que podem elevar o valor da transação de uma obra de arte nos leilões ou até em compras particulares. Vamos ver aqui alguns desses exemplos. Vem comigo para mais um papo valioso no canal Temporizarte. Bora! No início do século XX, o italiano Amedeo Modigliani trouxe novas roupagens para a pintura moderna da época, eliminando contornos e também volumes provocados por cor e sombra. Entretanto, na época não foi bem aceito e suas obras não tiveram um valor tão estimado. No ano de 2015, no Coucher, uma obra supostamente pintada entre 1917 e 1918, foi leiloada pela bagatela de 170,4 milhões de dólares. A obra, que compõe uma série de 22 nus feitas pelo artista, traz características importantes do autor: corpos alongados, rostos ovalados, além, é claro, de características do desenho próprios de Amedeo Modigliani. A obra foi vendida para o chinês Liu Yiqian e pertence ao acervo particular do homem hoje em dia. Pouca coisa por uma tela, né? Se pudesse voltar no passado e dar só um percentual desse valor pro artista, já era de grande valor, né? Os retratos de Maerten Soelmans e sua esposa Eugen Cupid, de 1634, do renomado barroco Rembrandt, figuram aqui duas telas negociadas de suma importância para a história internacional. Além do grande nome de Rembrandt, considerado um dos maiores artistas de todos os tempos, as duas telas marcam a junção de museus que se uniram para conseguir pagar a bagatela de 180 milhões de dólares. As telas estavam em posse da família Rothschild desde 1877 e então, no ano de 2015, foram compradas pelo Museu do Louvre e pelo Rijksmuseum. O que é importante nessa tela, o casal decidiu ser retratado separado, o que pode denotar uma demonstração de poder muito grande do casal, posto que não era normal que se pagassem duas telas de um renomado artista. Ostentação na produção, ostentação em quem conseguiu manter, e os dois museus que lutem para conseguir comprar a obra e expor ela ao público. O famoso expressionista abstrato americano Jackson Pollock aparece aqui na lista com a sua obra número 17A, de 1948. Característica importante desta tela, ela foi feita totalmente com a técnica de gotejamento da tinta. O artista tem uma relevância muito grande para o contexto de arte abstrata nos Estados Unidos do século XX e foi um dos poucos artistas que teve a oportunidade de dar diversas entrevistas e até falar sobre a sua própria obra, tendo grande relevância naquele país. Hoje a obra se encontra exposta no Art Institute of Chicago como empréstimo, mas custou a bagatela de 200 milhões de dólares. Originalidade muito bem recompensada, né? É quase $1 para cada gotinha de tinta que ele deixou cair nessa tela. E entrando na cabeça da nossa lista, chega o grande pós-impressionista Paul Gauguin, do final do século XIX, com a obra Quando te casarás, do ano de 1892. A tela, que pertencia até 2015 à família de Rudolf Stechlin, foi vendida ao Sheikh Al-Thani pela bagatela de 210 milhões de dólares em 2015. Apesar de Paul Gauguin retratar o povo do Tahiti nesta tela e em diversas outras como pessoas que vivem para fazer amor, ele sabia que a situação da ilha não era exatamente esta. Colonizada pelos franceses, foi visitada por Gauguin em 1890, que tentava revitalizar a sua arte. O pós-impressionista, então, fez diversas obras retratando o cotidiano de grupos colonizados. Apesar da obra não ser bem vista na França quando o autor retorna, suas cores vibrantes e sua retomada caracterizada pinceladas agressivas fez com que Gauguin no século XX ganhasse
ganhasse grande reconhecimento. E, como podemos ver, sua obra valer bastante. Infelizmente, obra retratando povos colonizados, em que o dinheiro e o reconhecimento fica sempre com os colonos. Outro pós-impressionista está no topo dessa lista. The Card Players é uma das diversas obras que compõem a fase final artística de Paul Cézanne, sobre jogadores de cartas camponeses que residiam na França próximos a Paul Cézanne. Em várias dessas telas, o que variam são as posições dos jogadores e também, é claro, o tipo de jogo por eles representado. A obra, que foi produzida aproximadamente em 1892, foi vendida por um investidor artístico grego, George Embrycus, para uma família real do Catar, no ano de 2011, e custou nada menos que 250 milhões de doletas. A retratação do ambiente e a utilização de personagens do cotidiano, aliado às técnicas de pinturas pós-impressionistas de Paul Cézanne, estão todas presentes no quadro de forma latente. Eu tenho plena certeza que, somando todas as apostas desses jogadores de cartas, não dava 1% do que custaram as telas. E chegando no topo da nossa lista, e já com o bolso quase vazio, vamos falar aqui de William de Kooning e a sua obra Interchange, que foi vendida pelo grupo Giffen ao investidor Griffin no ano de 2015. A obra, que está emprestada também ao Art Institute of Chicago, mostra todo o esplendor do artista holandês com cidadania norte-americana e é considerado um dos mais influentes na arte abstrata, principalmente no contexto ocidental do século XX. Durante seus principais anos de produção, Kooning foi considerado um dos artistas que teve maior contato com outros artistas também abstratos, o que o torna extremamente influente dentro do cenário artístico daquela época. O trabalho de cores e também de figuras sobrepostas torna essa obra exclusiva e saiu por nada menos do que 300 milhões de dólares. Para ser bastante sincero, abstrato é esse valor. E aí, preparou o bolso para nossa última obra? Aqui na cabeça de todas as transações está o leilão de 2017 da Christie's de Nova York, no qual a última tela negociada de Da Vinci foi vendida. Sim, Leonardo da Vinci está na cabeça da lista. E não poderia ser diferente. Considerado talvez o artista mais influente de todos os tempos, o renascentista, que tem obras misteriosíssimas e também com uma infinita quantidade de mensagens subliminares, é considerado um dos grandes estudiosos da arte e também um grande produtor. O Salvador do Mundo, tela descoberta no início do século XXI e restaurada em 2011, foi leiloada pelo valor de 450 milhões de dólares. Oh my God! O nome do comprador nunca foi revelado. Também pudera, né? Já pensou se a família descobre quanto ele gastou numa tela? Porém, o que se sabe é que até alguns especialistas duvidam da veracidade dessa obra e não necessariamente a atribuiriam a Leonardo da Vinci. Não deixa de ser bastante curioso que a última obra descoberta do artista tenha sido leiloada por um valor tão alto. Além disso, vários mistérios estão presentes na obra, como a mão do Salvador do Mundo, Jesus, que segura uma esfera oca, além, é claro, das posições dos olhos, boca e também do próprio corpo do Salvador. Não poderia ser diferente ter mais um mistério para o Código de Da Vinci. O que todas as obras que vimos aqui têm em comum? A originalidade e também a capacidade que os artistas tiveram de mudar o seu tempo e produzir de forma intensa. Pode ser que no seu período o reconhecimento não fosse tão grande, mas vemos que a história realmente está aí para marcar quem tem grande potencial. Não deixe de seguir nossa página no Instagram, @temporisarte, e até o próximo vídeo. Valeu, moçada!